E o tema agora são as iniciativas estaduais e municipais de moradia para idosos. E para falar sobre esse tema, chamamos ao palco a pesquisadora sobre o Morar 60+, Inês Andrade Riotto. Bem-vinda. Boa tarde a todos, todas as pessoas presentes. É um prazer estar aqui. O desafio é falar depois do Norton, depois de Maria Luísa, e de ver na plateia pessoas tão queridas e que a gente sabe que estão aqui. Olha, saindo daqui dá para saber de tecnologia, de tudo aqui, né, Chá? Até para também, se a gente for adaptar a casa, está aí o pessoal da LAB. Bom, nas minhas palestras e nas minhas aulas, sempre quando eu faço uma pergunta, aonde mora a pessoa mais velha? Onde mora o idoso? Então, a resposta sempre é com a família, né? E aquela família que é a ideia que todos têm. Ou com seu companheiro, ou todo mundo, essa é a imagem que as pessoas têm do que é uma ILPI, do que é um residencial. Por isso que fica tão pesado quando se fala um lugar tão importante para as pessoas e que há muito tempo, e a maioria dos lugares, não é mais assim. Mas isso é a ideia ainda de quando a gente se fala para a maioria, vem essa ideia, e é isso que entristece as pessoas quando tem que colocar alguém. Então, a gente precisa, sim, é bom ter espaços como esse para a gente desmistificar a maneira com que é vista, com que ainda existe. Existe. Inês, eu conheço lugar assim. Sim, tem. Mas é por isso que a gente está aqui. Eu acho que o nosso compromisso vai além de muito mais do que o nosso trabalho em si, mas falar a respeito para que essa imagem mude realmente. Mas as famílias também mudam as configurações, e a gente também pode morar sozinho, a gente pode morar com um cuidador, a gente pode morar entre amigos, e a gente pode morar só entre amigas, né? São várias, são plurais as nossas maneiras de morar. Aqui é um dos sonhos americanos, né? Bem parecido até com o que o Norton mostrou, porque uma parte dos americanos, quando se aposentam, e lá são espaços 55+, porque como nos Estados Unidos, como um país desenvolvido, é a partir de 65 anos, mas eles já procuram e já têm esses direitos às aposentadorias a partir dos 55 anos. Eles já se preparam, coisa que não acontece com a gente ainda, né? Nem as empresas, nem as escolas, são poucos aqueles que se preocupam em relação ao morar ou o que vamos fazer. Pensar, eu vou aposentar, eu vou ter o meu salário, então eu vou estar tranquilo, né? Não se pensa em outras alternativas. O outro sonho americano, né? Que vende a casa e pega um motorhome e vai viajar. O brasileiro tem a ideia bem contrária. Eu compro uma casa, deixo para o meu filho, aí como é que eu faço depois, né? Então, são culturas diferentes que nos mostram questões diferentes. Mas não é só esse, tá? Eu estou fazendo um geral para chegar aqui. Tem gente que mora em lugar que nós não estamos acostumados e que eu tenho certeza que a maioria não sabe. Não é um navio de passageiro. É um dos 4 navios que já estão construídos e construindo esse, que é de moradia. Tem um dormitório, 3, uma suíte, 2, 3. É só você escolher. É simples. Clica ali, aperta, escolhe o seu e compra. Tranquilo, né? No seu valor. Ou não gostar do mar, né? É uma das alternativas. Mas muitas pessoas nem sabiam que existiam um navio moradia, que não é o navio normal de cruzeiro. Bom, muitas das coisas que vocês vão ver, nós acabamos repetindo um pouco de uma maneira diferente o falar de um dos outros,
porque quando se fala de moradia, a gente está falando realmente de várias alternativas. Esse é um programa que eu sou apaixonada, que começou em Portugal, e começou no Porto, já se espalhou pela Europa e por vários países. É um programa, o programa Aconchego, que é uma coisa muito simples, que a gente não consegue fazer isso no Brasil, porque a ideia ainda é totalmente diferente, arraigada, que não se gasta nada. A Câmara lá, as nossas prefeituras aqui seriam, você faz um levantamento, claro, faz um questionário, um diagnóstico de pessoas idosas que moram sozinhas ou que moram o casal e que tem um quarto a mais, com as condições de receber alguém. E você tem os estudantes que iam para o Porto e que não tinham condições de pagar uma moradia. Então, a mesma questão, a universidade faz um questionário, faz um questionamento, cruzam os dados. Lógico que você não vai pôr um universitário com um idoso que tem um quadro no início de Alzheimer, obviamente, e nem vai pôr um idoso, um universitário que não gosta de idoso. Mas isso tem acontecido em muitos países da Europa, tem, e com muito sucesso. Quem tem casa, que estava em solidão, não tem mais. Quem não tinha casa, tem onde morar. E o compromisso deles é fazer algumas atividades, como ir às compras e vários. Quando você fala isso no Brasil, já fala assim, mas o jovem vai roubar o idoso. Você já parte do princípio. O idoso, se sumir alguma coisa na casa dele, vai falar que foi o universitário que roubou. Então, eu acho que são esses estigmas que a gente precisa tirar um pouco do nosso país para poder abrir a mente mais, para poder trazer outras alternativas. E a LPI, ela é importantíssima, não tenha dúvida, mas naquilo que a gente puder estar acompanhado, a gente tem que aproveitar, a gente tem que estar, e aí a gente tem a certeza que vai para um bom lugar onde a gente vai continuar a nossa vida. Esse é um outro exemplo, que, ao contrário, são ILPIs que têm espaço para moradia de universitário. A questão é a mesma, só que não é uma casa. São ILPIs em vários países, em que eles têm uma área em que eles acolhem as pessoas, os universitários que não têm onde morar. E aí eles fazem também essa questão da ajuda, de algumas atividades. Então, geralmente são universitários da área de fisioterapia, de psicologia, de medicina, de esporte, de arte, não necessariamente específico da área da saúde, mas de várias áreas, porque eles fazem atividades com as pessoas idosas. Eu vou passar mais e falar menos, senão não vai dar tempo. Aqui é basicamente bem parecido com o que a Maria Luísa acabou de apresentar. São projetos diferentes. Aqui é aquele do tipo que a Maria Luísa falou, eles têm do lado uma ILPI e do lado constrói. Constrói, é feito, é pensado. Você tem uma ILPI, você tem uma creche e tem momentos e áreas em que eles têm atividades juntas. Eu fui dar ideia a isso, eu sou de Santo André, num espaço que a gente recebeu lá, disseram, imagina, você é louca, como é que você vai botar um idoso e você vai botar uma criança perto e eles vão fazer atividade? Quer dizer, já viram que quantos são os desafios, quantas questões a gente tem que mudar, que derrubar, porque senão a gente vai continuar sempre com as mesmas alternativas só. E olha que interessante, né? Toda essa parte. O de lá é um projeto fantástico. As escolas se inscrevem, tem lista de espera, que para os alunos terem atividades nas ILPIs. Então, as crianças mesmo ficam ansiosas, aguardando o dia que tem que ir, e os pais fazem porque muitos não têm os seus avós. Eles não têm essa interação com idosos. E como é que você só aprende a respeitar quando você conhece, quando você tem um contato. Então, aqui no Brasil é tão difícil que o nosso estatuto está fazendo agora, né? Nós estamos aí com 20 anos do estatuto e nós não conseguimos colocar o artigo 22, que fala que nas escolas tem que falar sobre envelhecimento. Ninguém diz que você tem que contratar alguém específico. Diz que tem que ter no currículo falar sobre envelhecimento. Quer dizer, não é tão difícil assim, né? Aqui é bem especial. Vejam só,
O Japão sempre sai à frente, né? Olha a ideia. Vai a mamãe com o seu filhinho, vão para a ILPI, acompanham, ficam junto, ri e olha lá. E o bebê ainda recebe fralda, ainda recebe leite. Olha o pagamento do bebê. Então, é uma maneira de que idosos que não tinham contato, que estavam perdendo contato com as crianças, e que podem fazer, né, uma relação bem interessante. Aqui, na Holanda, a maioria já conhece, né, que é um espaço que tem, cada lugar dessa casa, ela é adequada para um tipo de vida que eles viviam, artesãos, os que eram do campo, enfim, e a casa é toda decorada. Mas o mais importante disso daqui para mim é aquela última foto. Todos que estão ali, a idosa, os outros são funcionários, ninguém está de roupa, ninguém está dizendo, olha para mim, você está num lugar, num espaço que é de saúde, eu estou aqui só para cuidar. Eles se sentem continuando uma vida deles. A única diferença é a roupa. Esse é um espaço muito interessante, que por fora parece assim, não tão diferente de outras instituições, mas que por dentro, esse é o corredor. Cada portinha que vocês estão vendo aí é a entrada de um quarto. Eles fizeram isso como se fosse uma rua, e cada um entra na sua casa. Eu sou apaixonada. E olha para o teto, ele acompanha o dia, ele vai clareando e vai escurecendo conforme o dia. Bom, aqui vou passando, aqui é políticas públicas, aqui é um lugar muito especial, e aqui tem uma pessoa muito especial, Marisa Scioli, que eu amo muito de paixão, assim como a Maria Luísa, que, como várias outras aqui, nós que estudamos e tivemos o privilégio de estar perto delas, que nos ensinam e até hoje nos dão todo o sustento do nosso trabalho, de nos ensinar e continuar compartilhando com a gente. Muito obrigada a vocês de coração. Que é uma acolhida, aqui a acolhida são para pessoas em vulnerabilidade, né? E lá é o Palacete dos Artistas. Então, que realmente para a gente chegar lá, eles perguntam, você é artista? Ah, então não tem muito interesse de falar com você. A Norma está rindo porque aconteceu isso comigo. Então, eu preciso levar minha filha, que é escritora, porque senão eles não vão falar comigo. Mas eles falaram com a Norma. Te invejo, Norma. Aqui é Santos, é uma referência na questão de aproveitarem casas, né, que eram abandonadas e ser repúblicas. Mas Santos agora tem um diferencial que eu vou deixar vocês para uma outra palestra que tem Mariana para contar. Aqui é a Vila Dignidade, que agora, depois do novo governo, de 2019, virou Vida Longa. São casas, esse é para pessoas, presta bem atenção, porque esse realmente é para pessoas de baixa renda, porque ele é para quem recebe de 1 a 2 salários mínimos, com questão de rompimento de vínculo familiar ou fragilizado. No estado de São Paulo, nós já estamos em uma média de 45. Isso eu acho que é fantástico, porque muitos falam, mas São Paulo, você aqui, desculpam os outros, você é um pouco paulista agora. São Paulo, desde 2009, tem as Vilas Dignidades. Inclusive, é emocionante ouvir o relato deles, que alguns tinham vindo da rua, e é uma casa toda mobiliada, com tudo, eles não pagam absolutamente nada. E eles ficam... É emocionante ouvir a história de quem veio de porões, que moravam em porões, você recebeu uma casa todinha mobiliada, e é sua. Não é sua no sentido de propriedade, porque é o governo do Estado, você fica lá enquanto tem autonomia, independência, tem todo o suporte da rede de saúde, né, e social, e depois, quando você perde a autonomia ou independência, você sai e vem um outro idoso, ou um casal, ou uma outra pessoa, tá? Um idoso ou uma idosa. Esse daqui, também acho que também vai falar, pode falar bastante, depois aqui vai falar a Norma, então eu só vou passando. Que é a Vila dos Idosos, no Paris,
que a minha estrutura é um aluguel social, também voltado para as pessoas sozinhas, que ganham até o salário mínimo, só que aqui é um aluguel social, diferente da Vila Dignidade, que eles não pagam, aqui paga 10% e 15%, se for o casal. Mas daqui depois vamos deixar a Norma falar mais. Não vai falar, Norminha? Aqui, está vendo agora... Chegando, estávamos falando das políticas públicas, esse é o da Paraíba, é parecido com o de São Paulo, só que são 40 casas, a diferença é que aqui vai até 5 salários mínimos, então, não é só para tão baixa a renda, porque 5 salários mínimos, né, no Brasil. O que o Norton falou, esse daqui, que são 40 casas e que são voltadas para quem recebe, só porque você chegou na hora certa, está vendo? 6 salários mínimos, tem 3 vilas, agora acho que já estão aumentou já o número de vilas. Então, essas são as políticas públicas, e aquelas primeiras, teriam muito mais, tem muito mais, só vou passar aqui para vocês verem, né, a questão da expectativa de vida e a diferença o que é de onde se mora, onde se nasce, às vezes, você perde a expectativa de vida de uma média, às vezes, de 20 anos. E tem aqueles que não têm onde morar. Eu estou encerrando, os moradores de rua, mas, mais do que isso, eu queria deixar aqui, para que a gente pense muito bem, porque o grupo LGBTQIA+, conseguiu envelhecer, está envelhecendo, vai envelhecer, mesmo que muitos queiram ou lutem ao contrário, mas eles não têm onde morar. Porque a maioria das ILPIs, a maioria dos lugares não aceitam o grupo LGBTQIA+. Então, fica aqui o meu olhar para que aqueles que têm uma ILPI, seja ela qual for, ou que estão à frente, ou que coordenam, por favor, deem uma olhada. São 2 coisas que é muito importante. O casal idoso, que passou a vida inteira juntos, quando vão para uma ILPI, muitas vezes eles são separados, cada um para uma ala. À noite, eles não podem ficar juntos. Isso independe da ILPI ser filantrópica ou ser de mais alto custo. São algumas que permitem isso. Bom, lá no site Morar 60+, vocês vão encontrar essas alternativas que estão aqui, outras de vários países, está lá à disposição, fiquem à vontade. São coisas que a gente foi colhendo ao longo do ano das pesquisas e a gente vai colocando mais. Então, esse foi só um exemplo para vocês. Muito obrigada.